Olá, quintos anos, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha de ciências? Hoje nós estudaremos a unidade 17, que vai das páginas 320 até a 330. Gerar uma nova vida. A nossa rotina de hoje. Nós estudaremos essa unidade, você em casa assistirá a videoaula. A professora fará a leitura das páginas 320 até a 328. Se você achar necessário, poderá pausar a videoaula. Eu vou fazer a explicação das atividades, vou fazer a maioria delas, vocês continuarão assistindo a videoaula e depois aí em casa, depois da nossa videoaula, você fará a tarefa e enviará para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva. Bom, então chegamos na unidade 17, gerar uma nova vida. Vamos só dar uma relembradinha nas unidades anteriores que a gente estudou. Nós estudamos nas unidades anteriores que quando os meninos e as meninas chegam no período da puberdade, que é a passagem da infância para a vida adulta, acontecem uma série de mudanças causadas pelos hormônios testosterona nos meninos e progesterona e estrogênio nas meninas. Nas meninas, então, acontece a menarca, que é a primeira menstruação, acontece a ovulação. Então, nós estudamos o que é a ovulação. É a maturação, ou seja, a liberação do óvulo para que não foi fecundado, para o meio externo ao corpo da menina. Então, a menstruação nada mais é do que a descamação da camada do endométrio, que foi se preparando, como ele não recebeu um espermatozoide para gerar uma nova vida, ele se descama e se prepara de novo para o próximo mês. Então, tem ciclos que duram de 28 em 28 dias, tem ciclos que duram mais. Nós falamos também sobre o dia da ovulação e nós falamos sobre o período fértil. Então, se o ciclo de uma menina for de 28 dias, e lá pelo 14º dia é o dia provável dela ovular. Então, a gente diz que o período fértil seria o dia compreendido entre os 4 dias anteriores e posteriores a esse da ovulação. Esse seria o período fértil, tá? Nós falamos também que essas mudanças no corpo das meninas e dos meninos, eles não acontecem ao mesmo tempo. Cada organismo é um organismo diferente. Tem menina que fica menstruada mais cedo e tem menina que fica mais tarde, tá? Vai de organismo para organismo. Então, chegamos aqui na parte que diz gerar uma nova vida. Então, você viu que a puberdade, durante a puberdade, o corpo humano é preparado para a reprodução. Ou seja, quer dizer que ele vai estar se preparando para a reprodução, mas isso não quer dizer que é na fase da adolescência que os meninos e as meninas terão que ter filhos, tá? Porque isso é quando a gente estiver adulto, quando vocês forem adultos e tiverem a vida de vocês preparada para tudo isso, trabalhando, formado, É um processo em que um novo indivíduo é gerado, garantindo a continuidade da espécie. Então, ou seja, a função de toda espécie, o objetivo de toda espécie é perpetuar aqui na Terra. Nós já perpetuamos. O que a gente está fazendo? Deixando descendentes agora, Nessas aulas, você estudará como se dá o início da vida de um ser humano. Aqui está um casal com seu bebê no colo. Uma história de 9 meses. Então, aqui, nessa figura, vamos analisar ela primeiramente. Tem o óvulo aqui e tem milhões de espermatozoides que são liberados numa ejaculação, tá? Durante a relação sexual, então, o homem libera os espermatozoides, certo? E aí, aqui tem um óvulo e apenas um espermatozoide irá fecundar esse óvulo, tá? Então, apenas um entre milhões de espermatozoides irão fecundar. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Isso aqui é chamado de fecundação. Nada mais é do que a união do óvulo com o espermatozoide. Se você quiser pegar o seu grifa-texto e grifar aí, a fecundação é a união do óvulo com um espermatozoide. Quando isso ocorre, forma-se uma outra célula, a partir da qual se desenvolverá a nova vida. Então, vamos lembrar. Então, aqui, vocês já devem ter ouvido falar, que nós recebemos as características genéticas hereditárias dos nossos pais. De que maneira a gente recebe? Então, a nossa espécie humana tem 46 cromossomos. Então, nós recebemos 23 através do óvulo, que vem da mãe, e 23 através do espermatozoide, que vem do pai, totalizando os 46 cromossomos que nós temos que ter. Então, resumindo, professora, o que isso significa? Significa que as nossas características, tudo que nós somos, vem aqui apenas dessas duas células, que é o óvulo com o espermatozoide, que foram gerados a partir da fecundação e que dará origem a uma célula chamada de célula-ovo ou zigoto.
Esse novo zigoto, a partir do momento que ele for fecundado, ele formará um indivíduo novo e ele estará pronto para produzir todas as células responsáveis por formar todos os tecidos e órgãos de um novo ser humano, de um novo organismo. Então, essa célula ovo, que se acomoda no útero, vai se multiplicando em várias outras e assim formar um novo ser. Ali começa o desenvolvimento do bebê. Continuando então aqui, ó. Aqui está mostrando os espermatozoides nadando até o encontro do óvulo. Aqui, ele sendo fecundado. Aqui a mistura, ó, dos dois materiais genéticos, da mamãe e do papai. E aqui, já começando, né, o processo de fecundação e aqui a divisão celular, tá? De uma célula para duas, aqui de 2 para 4 e assim por diante. Então, representação da fecundação, desde a formação da célula ovo. Então, a célula ovo foi formada, aconteceu a formação da célula ovo, já gerou o zigoto, já é um novo ser, tá? Ao processo de multiplicação das células, representado por 2 na imagem, que formarão o embrião. No decorrer de aproximadamente 9 meses, entre 38 e 42 semanas, a célula ovo original passa por grandes transformações nesse processo de divisão celular que vai formar o novo indivíduo, tá certo? Esse período que ocorre dentro do útero materno é chamado de gestação. Aqui, o calendário gestacional tá em semanas representando os estágios do desenvolvimento humano. Aqui 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Dá para vocês observarem aqui as mudanças, né? O bebê já ficando na posição cefálica aqui para o momento do nascimento. Dentro do útero, junto ao novo ser em desenvolvimento, forma-se a placenta, por onde o sangue da mãe circula. Qual que é a função da placenta, gente? É nutrir o feto, tá? Então, é nutrição, respiração, excreção, defesa imunitária, fornecendo oxigênio, nutrientes e água para o futuro bebê e recolhendo o gás carbônico e as excreções. O feto é unido à placenta pelo cordão umbilical. Então, cada coisa no feto aí vai ter uma função, tá? Então, a placenta tem essa função de nutrir o cordão umbilical, liga a placenta ao feto. Observe na imagem, a seguir, o feto dentro de uma bolsa que contém o líquido amniótico, que protege o pequeno ser contra infecções e choques externos, além de colaborar para o bom desenvolvimento de seus pulmões. À medida que o embrião cresce, a bolsa amniótica também aumenta. Quando chega o momento do parto, ela pode se romper. Então, pode ou não, pessoal, tá? Então, às vezes não rompe essa bolsa. Então, o que ela faz? Imagina que a mãe está passando, uma grávida está passando pela sua casa e às vezes acontece dela esbarrar na mesa porque a barriga está muito grande. Então, a gente fica preocupada se machucou o feto. Então, o que vai proteger lá dentro? O líquido amniótico. Então, cada estrutura tem uma função correspondente. Às vezes, o bebê nasce antes da data esperada. Quando isso ocorre, antes da 37ª semana de gestação, disse que ele é prematuro, porque seu organismo não está completamente formado. Então, cada semana, hoje em dia tem até aplicativos, né, que as gestantes elas podem acessar, né, pode instalar no celular e ela vai vendo semana a semana o que está sendo formado no bebê, como que ela está, ela sabe quando o bebê está completamente formado e etc. Muito legal esses aplicativos. Em geral, bebês prematuros permanecem durante certo tempo recebendo assistência médica até que atinjam o peso adequado, que é acima de 2 quilos, e sejam capazes de se alimentar. Então, vamos dar uma relembradinha só numa coisa, tá? Então, por exemplo, o bebê nasceu antes da hora, ele tem que ficar às vezes na incubadora, às vezes ele tem que ficar internado na UTI, tá? E só para dar uma relembrada, tudo isso aqui que a gente está falando, né, a gente está pensando na saúde do bebê, mas existe a saúde da mamãe também, né? Que tem que ter uma alimentação balanceada, principalmente no momento em que ela está grávida. Não fumar, não beber, não consumir bebida alcoólica, não usar nenhum tipo de droga, tá? Porque tudo isso vai passar para o feto, tá? E vai prejudicar a formação do bebê. E aí, até medicamentos, por exemplo, remédio para dor de cabeça, para algum tipo de sintoma que a grávida esteja sentindo alguma coisa, alguma dor, ela tem que perguntar para o médico obstetra dela se ela pode fazer uso daqueles determinados medicamentos,
porque existem medicamentos que para uma pessoa normal não fazem nada, mas para uma gestante são abortivos, então é muito perigoso. A gente tem que saber, se já no período normal da vida da gente, a gente tem que procurar o médico e perguntar se a gente pode tomar determinado tipo de medicamento, na fase da gravidez isso se faz mais importante. Continuando, então aqui tá a placenta, aqui o cordão umbilical, aqui o líquido amniótico, o colo do útero, a bexiga urinária, aqui a vagina, tá? E aqui tá representando o feto dentro do útero da mulher. Então, se vocês observarem aqui, olha como ele tá todo protegido. Aqui, gente, dá para perceber como fica bem pertinho aqui da bexiga urinária, às vezes, por isso que muitas vezes a grávida, ela sente várias vezes vontade de fazer xixi, né? Principalmente se estiver andando de carro e passar em solavancos, a gente tem uma vontade de fazer xixi maior. Então, colo do útero, o que que é? É a região do sistema genital feminino que conecta a vagina ao útero. Durante o parto, o colo do útero se dilata para permitir a passagem do bebê. Isso no parto normal. Atividade 1. Como o futuro bebê respira e se alimenta dentro do útero? Como, pessoal? O que a gente falou que acontece para que o bebê possa respirar e se alimentar, né? Por isso que é importante você usar o seu grifa-texto e ir lá grifando as palavras-chave e os seus significados para que você consiga fazer. Lembrando que aquilo que a gente faz aqui na aula, né, na aula remota, você não é obrigado a fazer desse jeito. Você pode escrever com as suas palavras, é até bom para você. O futuro bebê respira e se alimenta durante a gestação por meio do cordão umbilical, que se liga à placenta, da qual recebe o gás, o oxigênio e os nutrientes provenientes do sangue materno. Então, o cordão umbilical faz esse papel. 2. Por que é importante que a mãe se alimente bem durante a gestação? Vamos só dar uma pensadinha. Por que é importante a mamãe se alimentar bem? Ela vai estar só alimentando o corpo dela? Não, né? A mãe deve se alimentar bem durante a gestação, porque além de nutrir a si mesma, é preciso oferecer nutrição adequada para o futuro bebê que está se desenvolvendo. É fundamental reforçar a ingestão de alimentos energéticos mais saudáveis e naturais, pois, afinal de contas, a gente sabe que quando a mulher está gestante, o parto vai chegar, e quanto mais saudável ela tiver, melhor vai ser a recuperação dela. Então, o parto. O que seria o parto, então? É o momento do nascimento do bebê, que pode ser normal ou cesariana. Quando o bebê está pronto para nascer, iniciam-se as contrações do útero. Lembra que a gente falou que são provocadas pelo hormônio ocitocina? Seguidas ou não do rompimento da bolsa amniótica, que é aquela que protege o feto. Nessa hora, a mãe deve ir para o hospital. Então, lembrando, para se fazer cesárea, tem que lembrar, né? Vai para o hospital e a mamãe tem que ter o mesmo acompanhamento? Tem que ter o mesmo acompanhamento, tá? Do obstetra, né? Lembrando, a mulher ficou sabendo que ela está grávida, ela tem que fazer uma porção de exames de sangue, de ultrassonografia, que a gente chama de pré-natal. Ela tem que ser acompanhada, né, pelo obstetra, pelo ginecologista dela, que é o médico responsável aí pelo bebê, né, pelo corpo dela e pelo bebê. Então, é muito importante tomar as vacinas necessárias, né, por isso que tem que levar na consulta ao médico a carteira de vacinação. A gestante tem que levar para ver se ela está com todas as vacinas em dia, certo? E aí, se cuidar para que o bebê não venha a ter nenhum problema. No parto normal, o bebê sai do corpo materno pela vagina. Na cesariana, os médicos fazem um corte no ventre da mulher e depois na parede uterina, por onde retiram o bebê. Então, sabemos que o parto mais saudável que existe, como o próprio nome diz, é o normal, né? Que tem menos impacto para a mãe e para o bebê. Na cesariana já seria a cirurgia, né? E aí a diferença também do parto normal é que o leite desce mais cedo do que na cesariana, que demora mais. E a recuperação é bem mais rápida da mamãe. Então, aqui mostrando o parto, ó, depois do nascimento, o cordão umbilical é cortado, pois a partir de então, o recém-nascido irá respirar e se alimentar por conta própria, tá? Então, aqui o bebê que foi retirado aqui, ó, da mamãe no momento do parto. Representando ali o parto cesariano, né? E ali do outro lado o parto normal, certo? Só para mostrar para vocês. Atividade 2.
Primeiro, você nasceu de 9 meses ou foi prematuro? E qual foi o tipo de parto? Então, você vai perguntar para sua mamãe aí em casa e essa resposta será pessoal, tá? Então, cada um vai perguntar para sua mãe se nasceu de 9 meses, se foi prematuro e se foi parto normal ou cesariana. Na 2, essa daqui, ela é uma atividade que não será realizada porque não tem como a gente ouvir a resposta de todo mundo, tá? Depois, se vocês quiserem conversar no grupo de vocês aí, do WhatsApp, né, no grupo da sala de aula de vocês, aí tudo bem. Mas ela seria melhor se a gente fizesse ela pessoalmente, né? Mas não vai ter jeito. Então, vocês podem comentar no grupinho de vocês com o professor. Bom, você sabia? Olha essa figurinha, gente, aqui, ó. Então, fontanela anterior e a fontanela posterior. Todo mundo já deve ter ouvido falar, quem tem vovó, vovô, ou quem tem um irmãozinho mais novo, né? Cuidado com a moleira! De medo de bater a cabeça do neném em algum lugar ou deixar o neném cair, né? Então, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar das moleiras. As moleiras, cujo nome científico é fontanela, são aberturas existentes no crânio do recém-nascido para ajudar na passagem da cabeça do bebê pela vagina, no que seria o parto normal. Como tem apenas essa função, essas aberturas se fecham quando o bebê tem cerca de 1 ano e meio de idade, tá? Então, é para facilitar a passagem do bebê no momento do nascimento. Ler. Então, chegamos aqui numa parte que é muito importante vocês fazerem a leitura, porque quando a gente vê isso aqui, é sinalzinho que vai ter uma interpretação de texto posterior, né? Nascer no Brasil. Pesquisa revela número excessivo de cesarianas. O Brasil apresenta alto índice de cesarianas e no setor privado a situação ainda é mais alarmante. O que é setor privado, gente? Setor privado são organizações, empresas, hospitais que não pertencem ao governo, são instituições particulares. A conclusão é da pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz, em parceria com diversas instituições científicas do país. O estudo, o maior já realizado sobre parto e nascimento no Brasil, revela que a cesariana é realizada em 52% dos nascimentos, sendo que no setor privado o valor é de 88%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, é de que somente 15% dos partos sejam realizados por meio desse procedimento cirúrgico. Por que será que isso acontece? Né? Dá uma pensadinha. Então, o que é Fiocruz? É a Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição científica de pesquisa em saúde, com sede na cidade do Rio de Janeiro e com unidades distribuídas por vários estados do Brasil. Recém-nascidos. A proporção de nascimentos prematuros antes das 37 semanas encontradas no estudo foi de 11,3%, em relação aos bebês que nasceram com 37 ou 38 semanas gestacionais. A proporção foi de 35%. Embora não sejam considerados prematuros, são bebês que poderiam ganhar mais peso e maturidade se tivessem a chance de chegar às 39 semanas ou mais de gestação. A epidemia de nascidos com 37 ou 38 semanas no Brasil é em parte explicada pelo número elevado de cesarianas agendadas antes do início do trabalho de parto, especialmente no setor privado, alerta o estudo. Então, o que acontece? A maioria das gestantes opta pelo parto cesariana porque vai poder escolher o dia do nascimento do bebê. E com isso, lembrando que se ele nascer antes da 37ª semana, ele nasce prematuro, tá? Então, de 38 até 42 o recomendado, tá? Que vai chegar a 41 em alguns dias, mais para o parto normal, que as mães costumam deixar. Geralmente é com 39 semanas. E aí, o que vai acontecendo com isso? Vai aumentando o número de cesariana. Então, o parto normal, que é muito mais, menos agressivo para a mãe e para o bebê, acaba sendo menos optado por conta disso, né? Por conta dos hospitais particulares realizarem esse tipo de parto com que a mãe, na cabeça das mães é assim, é muito mais cômodo saber o dia que o bebê vai nascer e menos preocupante, né? Porque a gente fica com aquela preocupação enquanto mulher, né? Se deixar esperar muito, se vai ter a oxigenação correta, se vai estar tudo bem com o bebê, porque também não pode passar da hora, não pode nem ser muito cedo e não pode ser depois do período, né? Correto. Então, muitas mães ficam com medo. E ainda tem aquela situação, pessoal,
daquelas mães que elas tiveram a gestação normal para ter o parto normal, né? Elas conseguiram fazer tudo que os médicos mandam e que quando chegou no momento não pôde fazer a cesariana porque o bebê não estava encaixado, né, na posição correta, ou porque não tinha dilatação e assim por diante. Então tem tudo isso que tem que se levar em conta, tá? Mas que o mais saudável ao parto normal é. Então, nascer no Brasil, pesquisa revela o número excessivo de cesarianas. Então, isso aqui, quando vocês forem ler o texto, já vai passando grifa-texto para você ver quais são as palavras-chave, as coisas mais importantes. Continuando. Do que trata o texto? Do que estava falando? O texto apresenta o resultado de pesquisas da Fiocruz sobre o número excessivo de partos cesarianos realizados no Brasil. 2. De acordo com as pesquisas coordenadas pela Fiocruz, qual é a porcentagem de partos cesarianos realizados em hospitais particulares? De acordo com as pesquisas, 88% dos partos realizados em hospitais particulares são cesarianas. Então, olha que número alto. 3. A porcentagem de partos cesarianos realizados no Brasil atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS? Justifique sua resposta. Não atende às recomendações da Organização Mundial da Saúde de que apenas 15% dos partos sejam cesarianos. No Brasil, essa porcentagem chega a 52%. 4. Qual é a relação entre o aumento de partos cesarianos e o aumento de nascimentos de bebês com menos de 39 semanas gestacionais? Com uma quantidade grande de partos cesarianos programados, muitos bebês acabam nascendo antes de chegar a 39 semanas gestacionais. 5. Para o bebê, qual é a consequência de nascer antes de 39 semanas? Nascendo antes de 39 semanas gestacionais, o bebê não ganha tanto peso quanto poderia se permanecesse mais tempo no útero materno. Então, por isso, pessoal, que a gente tem que fazer essa reflexão e pensar a respeito dos dois tipos de parto, parto normal e parto cesariana. O normal é se fazer o parto normal, mais correto, se a mulher estiver bem de saúde, se ela foi preparada para isso e tudo, se ela tiver dilatação, tá? Do que a cesariana, que já seria cirúrgica. A amamentação. Durante a gravidez, os seios da mulher se preparam para a produção de leite e para a amamentação do bebê. Nos primeiros dias após o parto, a mãe produz um líquido espesso, branco-amarelado, chamado colostro. Depois de 2 ou 3 dias, esse líquido dá lugar ao leite materno. Tanto o colostro, gente, quem quiser pegar o grifa-texto e grifar isso aqui, ó, tanto o colostro como o leite materno são ricos em nutrientes e anticorpos que protegem o bebê contra infecções. Então, olha a importância aí, tanto do colostro quanto do leite materno. O leite materno é o melhor alimento para um bebê, tanto que até completar 6 meses de vida, ele não precisa de nenhum outro alimento, nem mesmo de água. O leite materno é de fácil digestão, contém vitaminas, proteínas e sais minerais na medida certa. Pode grifar isso aqui também. Por isso, bebês que recebem aleitamento materno têm menos risco de ficar doentes, pois são bem mais nutridos do que aqueles que ingerem outro tipo de alimento. Lembrando que no leite materno também são passados anticorpos aí para o bebê, então ele está mais protegido que o bebê que toma o leite em pó. Aqui a mãe amamentando o bebê. Observe as informações apresentadas na tabela abaixo e depois responda as questões. Composição básica do leite de diferentes espécies de mamíferos. Lembrando, né, gente, nós somos mamíferos, né? Mamíferos são animais que possuem pelos, possuem glândulas mamárias e que necessitam do cuidado, né, do indivíduo adulto aí, da mãe, até serem independentes. Por exemplo, se uma mãe abandonar um bebê humano, ele vai morrer, porque ele não vai dar conta de se alimentar e de se cuidar sozinho, tá? Então, essa é uma característica de quem? Dos mamíferos, né? Por isso que a gente tem que pensar bem, né? Estudar, chegar na idade adulta, encontrar uma pessoa que realmente a gente sabe que vale a pena para a gente se casar com ela e aí a gente ter um filho, né? Tem que pensar, tem que existir o planejamento familiar, né? Porque existe ex-tudo, não existe ex-filho, né? Existe ex-namorada, ex-marido, ex-filho, não. Filho é para sempre, né? Então, a gente tem que
optar por ter um filho na hora em que a gente estiver bem para isso, né? Psicologicamente, financeiramente, etc. Então, a espécie aqui, humanos, ratos, golfinhos, cães, equinos e bovinos, a quantidade de água, de gordura, de caseína, de lactose e a energia em calorias aqui. Caseína é a proteína do leite e lactose é o açúcar do leite. Eu vou passar, depois em casa vocês olham com mais calma. Primeiro, por que o bebê humano não precisa ingerir água durante o período de amamentação? Porque, gente, o que ele recebe, né? Que não precisa de mais nada. Durante o período de amamentação, o bebê não precisa ingerir água, pois o leite contém 87,1% de água em sua composição. Então, no leite materno já tem água. 2. De acordo com os dados da tabela, o que há em comum no leite das diferentes espécies de mamífero e o que varia? Então, o que tem? Eles têm os mesmos nutrientes, todas as espécies, só que em quantidades diferentes desses nutrientes, tá? Então, a composição deles, a quantidade deles em sua composição é diferente. Então, cada espécie tem uma quantidade de nutrientes diferente. Terceiro, converse com um colega e proponha uma explicação para o fato do leite de cada espécie ter uma composição exclusiva. Então, se nós somos organismos diferentes, cada espécie é diferente, o nosso organismo tem necessidades diferentes, né? Então, a composição do leite de cada espécie de mamífero é adequada às necessidades de seu respectivo filhote, né? Então, um gatinho é de um jeito, um cachorrinho é de outro, um bebê humano é de outro. Como se formam os gêmeos? Então, nós estudamos que o óvulo e o espermatozoide, eles se encontram e ocorre o quê? A fecundação. Depois da fecundação, ocorre a formação da célula-ovo ou zigoto, né? Que já é um novo ser. Ocorre a multiplicação das células que formam um novo ser. Pode acontecer de se formarem 2 ou mais bebês. É quando são gerados os gêmeos idênticos que se desenvolvem em uma mesma placenta. Então, o que aconteceu aqui? Um óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Só que aí, ele se dividiu, tá? E aí, ele gerou 2 conjuntos de células, certo? E aí, aqui a placenta, tá? Na mesma placenta, gerou 2 embriões, tá? Esses gêmeos aqui, que foram originados a partir do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, nós chamamos de gêmeos univitelinos, tá? Porque eles dividem a mesma placenta. Então, eles são chamados de gêmeos idênticos, tá certo? Mas pode ocorrer de os ovários liberarem 2 ou mais óvulos que amadureceram juntos. Se isso acontecer, 2 espermatozoides podem fecundar esses óvulos e então serão gerados os gêmeos diferentes, como uma menina e um menino, por exemplo, ou 2 seres do mesmo sexo, mas com características físicas diferentes. Nesse caso, os embriões se desenvolvem em placentas diferentes. Então, 2 óvulos foram fecundados por espermatozoides diferentes, houve a multiplicação da célula, formou o zigoto e gerou os gêmeos, que a gente chama de bivitelinos, tá? Então, eles são gerados em placentas diferentes, eles vão se desenvolver, certo? Aqui está a placenta de cada um. Eles estão aqui, ó, no colo do útero direitinho, né? Sendo gerados aqui, onde ficarão até o final da gestação. Observar a imagem. Observe as imagens de gêmeos e responda as questões. Então, essa é a imagem 1. Eles são gêmeos idênticos? Não, né? Então, eles são o quê? Eles são gêmeos, como que a gente fala? Bivitelinos, né? E aqui, eles são gêmeos univitelinos, porque eles são idênticos, na imagem 2. Então, primeira, por que os gêmeos da imagem 1 apresentam diferenças? Como eles são chamados? Os gêmeos da imagem 1 são gêmeos diferentes, pois se originaram de 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides distintos, né, que a gente chama de bivitelinos. 2, por que os gêmeos da imagem 2 são iguais? Como eles são chamados? Eles são iguais por quê? Porque eles se originaram de um único óvulo fecundado por um único espermatozoide que sofreu posteriormente uma divisão, né, que são os univitelinos. Chegamos na hora da tarefa. Complete o esquema sobre a fecundação. Então, a fecundação ocorre quando um óvulo se une a um... O que a gente falou lá?
Que a fecundação é a união do óvulo com o... Quais são os gametas feminino e masculino? É só lembrar, né? Formando a... O que ele vai formar? Que vai se transformar em um bebê. Então, o óvulo se uniu à célula lá masculina, né? O gameta masculino, formando o quê? Que vai se transformar em um bebê. É só lembrar. Volta lá no texto que vocês encontram a informação. 2. Leia as informações abaixo e escreva qual a estrutura em destaque em cada uma das ilustrações. Então, vamos voltar lá. Líquido, primeiro, que protege o futuro bebê contra infecções e choques externos. 2. É por meio dessa estrutura que acontece a comunicação entre o embrião e a placenta. O que será que é? 3. Órgãos do sistema genital feminino que abriga o futuro ser até o momento do parto. E 4. Órgão através do qual ocorrem as trocas gasosas e circulam os nutrientes entre a mãe e o filho. Então, vamos olhar aqui o primeiro. O que seria esse primeiro? Líquido amniótico, né? Então, o líquido amniótico, o que ele é? É o líquido que protege o futuro bebê contra infecções e choques externos. Aí, na 2, o que será que é isso aqui que a gente falou, pessoal? O 3, o que é essa estrutura aqui? Que está acomodando o bebê. E no 4, o que é isso aqui ligado ao bebê? Então, vocês colocarão o nome de cada estrutura, assim como o tal do líquido amniótico aqui, em cada espaço desses, tá? 3. Por que bebês amamentados com leite materno têm menos riscos de ficar doentes do que bebês que receberam outro tipo de alimento? Por quê? Porque ocorrem menos riscos de ficar doentes porque eles receberam outro tipo de receberiam outro tipo de alimento, né? O leite materno ele é rico em nutrientes e anticorpos que protegem o bebê contra infecções. Então, todo bebê que é amamentado com leite materno, ele se torna mais saudável, né, naquele período em que ele está sendo amamentado, não só porque ele está recebendo os nutrientes, mas porque ele também recebe os anticorpos da mãe. 4. Veja a explicação de que uma criança deu a outra sobre a formação de gêmeos. Quando 2 espermatozoides entram no mesmo óvulo, formam-se 2 crianças, os gêmeos. Essa afirmação está correta? Justifique. Vamos só dar uma pensadinha, né? Tem como 2 espermatozoides entrarem no óvulo? Lembra que a gente falou? Que um espermatozoide apenas vai entrar no óvulo, né? Então, o que pode acontecer? Tem 2 hipóteses que a gente falou lá, né, anteriormente, né? Um espermatozoide e um óvulo que depois se dividem, ou 2 espermatozoides e 2 óvulos. Aí você vai escrever e vai justificar aqui. Bom, então a nossa videoaula chegou ao fim, nós estudamos a unidade 17, que era gerar uma nova vida. Você assistiu a videoaula, a professora fez a leitura das páginas 320 até a 328, nós fizemos a maioria das atividades, ficando aí para vocês apenas algumas atividades das tarefas, porque nós fazemos também algumas coisas da tarefa, que nem hoje a gente fez o primeiro, né, uma do primeiro, e fizemos a terceira também. E aí depois vocês em casa irão enviar para o professor de vocês, pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva. Então, chegamos ao fim. Até a próxima!